entrevista na Rádio Jornal que eu achei interessante aqui, e eu vou colocar só uma parte dela para a gente dissertar acerca de por que Pepa não caiu. Então, a Rádio Jornal... Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu estou ouvindo... voz. Peraí. Senão eu vou falar xx. Pronto, eu estava ouvindo minha voz aqui de retorno. Vamos lá. Tem um material da Rádio Jornal, inclusive presidente Yuri. Você vai na Globo toda hora, vai no... Eu estou dizendo que a assessoria está assistindo a gente agora. Vai na Globo, vai no NE, dá entrevista, vai na... Qual foi a outra que eu vi que deu, meu Deus? Eu não estou com ciúme, não. Mas desprezar um canal que nem o meu, o maior canal exclusivo do esporte, com quase 100 mil, e pela propriedade que a gente tem de fazer perguntas aqui, é um desperdício. Inclusive, o que ele disse para a TV Jornal, para a Globo e para outra que eu não estou lembrando aqui agora, caiu numa imagem que não valeu a pena. Ruídos de comunicação, ninguém aceitou, tal. Então, que tal vir aqui conversar comigo, 10, 15 minutinhos, reexplicar por que rolou só ruído. Ninguém aceitou os argumentos do presidente Yuri Romão. Inclusive, já mandei até um recado para ele no privado, e colocando não só o meu ciúme, né, brincando, e eu falei com ele assim mesmo, como também a questão dele vir para cá para... Porra, se o que eu falei não valeu a pena, não chegou aos ouvidos como eu queria, os argumentos, por que não ir lá no canal Eu Pratico Esporte, que eu não fui ainda e faz tempo, viu, presidente? Que você não vem aqui para reexplicar, porque houve um ruído de comunicação por parte dele nesse sentido. Vamos ouvir uma parte do que ele fala na Rádio Jornal e a gente comenta, e eu tenho algumas informações a falar também para acrescentar sobre por que Pepa não caiu. Vamos lá. Raul, pela oportunidade aí de conversar com vocês, né? É um prazer sempre conversar com a Rádio Jornal e seus ouvintes. Ser presidente do esporte, a gente sempre está nesse limbo, né? Às vezes a gente está super bem, às vezes a gente não tão bem, né? Na sua pergunta eu estava lembrando até de um período em que eu era dirigente. Eu acho que não vou lembrar agora quem era o presidente, mas eu fazia parte da gestão. Em 2015, né, em que a gente passou, se eu não me engano, ou foram 10 ou foram 11 jogos sem ganhar, né? E naquele ano a gente terminou em sexto lugar, ou seja... Por que escolher a V4 para cuidar do marketing da sua empresa? Por que será, hein? Bom, você deve conhecer alguma dessas marcas que aparecem na sua tela agora. Valeu. Nessa fase aí de pontos corridos, se não me engano, acho que foi o ano em que melhor esteve o esporte no Brasileirão. Mas assim, obviamente, não é algo que nos agrade, né? A pressão ela é gigantesca, né? A pressão vindo das arquibancadas, vindo da própria imprensa, e a gente respeita muito isso, né? O torcedor tem razão de nos cobrar, não tiro a razão deles de forma alguma, mas como dirigente, né, no atual cenário do futebol do mundo, não vou falar mais do Brasil não, estou falando do mundo, você precisa ter uma serenidade, né, avaliar, né, os passos para que possamos tomar decisões. Isso, graças a Deus, eu tenho essa comigo, né, até pelo meu lado profissional, é fácil para mim tomar decisões. Eu não sou omisso, né, se eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar, não dou a quem doer, mas eu diria, me permita, Raul, dizer o seguinte, a gente tem um projeto. Nós confeccionamos um projeto a várias mãos, né, da gestão. Não foi o presidente Yuri Romão que criou esse projeto. Foram várias pessoas, né, vários dirigentes que estavam sentados na mesa. E a gente confeccionou um projeto e a gente está seguindo ele. Tá? Na montagem do elenco,
na renovação do contrato do próprio professor Pepa e sua comissão técnica, e esse projeto está em curso. É um projeto que é um projeto de um ano todo, apenas por conta de 8 jogos, né, quando na verdade a gente deve finalizar entre 65 e 70 jogos o ano, é muito pouco, tá? Então, o que eu entendo, né, e aí conversando com a nossa diretoria desde ontem, pós-jogo do Fortaleza, a gente chega à conclusão que o momento ainda é de acreditar, né, de dar sequência ao trabalho que está sendo desenvolvido, né? Eu tive a oportunidade, Raul, de ir a todos os treinamentos dessa última semana, todos. E eu fiquei impressionado, digo a você, e aos seus ouvintes, e à nossa grande nação, que eu fiquei impressionado de como o nosso elenco treinou bem, né? Assim, com muita intensidade, né? Com muita vontade, com muita atenção ao que o professor Pepa passava para eles na comissão técnica. Enfim, a gente não pode simplesmente achar que as coisas estão tá solta, né? Muitos influencers, né, que acham que entendem de futebol estão dizendo o grupo está rachado, o professor perdeu o elenco, não sei o quê. Tudo balela de gente que não entende o que é futebol, gente que não sabe o que é que está falando, que não acompanha o dia a dia, né, de trabalhos. Mas o que eu posso dizer, para finalizar, me perdoe até o alongamento aí é dizer o seguinte: o trabalho está sendo feito, né? E a diretoria está muito atenta. Nós estamos no dia a dia junto, conversando com a comissão técnica, conversando com os atletas, né? E existe sim um entendimento de que esse trabalho uma hora vai ter que dar resultado, dada a forma como está sendo feito, executado. Então dá para dizer que, pelo menos até aqui... Vamos lá. O que a gente queria ouvir já era daí. De cara já digo que não foi aqui que ele ouviu que o grupo está rachado. Então, não me pertence essa crítica com relação a influências, até porque influência, para mim, esse nome me liga muito a bandido, criminoso, essa coisa toda aí que a gente está vendo, que não é a maioria, é claro, mas me leva para esse lado. Não me chamem de influencer, pelo amor de Deus. Valfrido, você é um cara muito sensato. Queria que você até para evitar o que eu vou falar, porque eu vou falar uma parte do que me veio, que eu captei de informação, que acrescenta um pouquinho, mas eu queria que você falasse primeiro, cara. Vamos lá. Primeiro, ele remete, né, ao passado, a questão de 2015, mas ele não pode esquecer que quando a gente passou 10 jogos em 2015, a gente já tinha muitos pontos. Foi uma gordura que o Sport queimou ali. Se a gente não perde, não passa aqueles 10 jogos sem vencer, a gente estaria na Libertadores. Então, era um time que já tinha rendido muito bem e que, por isso, ganhou esse prazo dos 10, 11 jogos sem vencer e continuou bem no campeonato. Quanto ao restante, me causa espécie. Assim, eu fico sempre assustado quando eu vejo que a pessoa não vai direto ao ponto, que a pessoa tenta trazer, eu estou vendo tudo e vocês de fora não estão vendo nada. Então é por isso que eu tenho razão e vocês não têm. Eu tive uma questão com um ex-jogador do Sport, que até engraçava, era Everton Felipe. Eu posso falar o nome dele porque fui eu com ele. E eu falei, poxa, eu não sei por que 47 segundo tempo, Everton Felipe vai pegar essa bola para bater falta. Se ele nunca fez um gol de falta na carreira. Ele me bloqueou, ficou bravo, é bravo comigo até hoje. E aí ele falou, mas por que você não vê os treinos? Eu falei, sim, mas eu vejo jogos. Então, treino, você pode ver, o cara pode ser um leão no treino.
cara pode fazer o que for no treino. Se ele não fizer no jogo, ele não fez nada. E aí a gente assiste os jogos. A gente assiste aos jogos e nos jogos o Sport não está rendendo o que a gente precisa para permanecer na Série A. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, que em dado momento, Yuri vai até 2015 para justificar 10 jogos sem vencer, mas quando ele vai avaliar o trabalho do Pepa, ele faz o recorte de 8 jogos. Ele não faz mais o recorte do ano passado, que a gente subiu na última rodada, porque o Goiás nos ajudou. Não dependia da gente subir na última rodada. Se o Goiás perde a partida dele, não adiantava a gente ganhar de 10-0 do Santos. A gente teve 3 anos de Série B, a gente tendo sempre um dos 4 maiores orçamentos da Série B e não subiu. A gente não subiu com aquele jogo com o Vasco, a gente não subiu com o Anderson Moreira, quando a gente teve uma situação muito parecida com essa de Pepa, que o treinador já não conseguia extrair do elenco resultados, já dava entrevista quase que suplicando para ser demitido e apostar no projeto. Então, me chama a atenção quando ele faz o recorte de 8 jogos. E quando a gente faz esse recorte de 8 jogos, a gente também não tem um resultado positivo. A gente tem um resultado muito negativo. E muitas vezes eu me pego pensando, e aí é uma conjectura, não é uma informação, mas é um sentimento de quem assiste a partida. Eu sou torcedor do Sport, então eu acompanho isso há muito tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu vejo gestões, que eu vejo jogadores, que eu vejo treinadores, e a gente vai ganhando uma certa... a gente ganha uma certa carga, né, de conhecimento com isso. E a gente vê o Yuri, ele tem como exemplo o Marcelo Paz, do Fortaleza. E por muitas vezes eu acho que ele pensa que ele já encontrou o Vojvoda. E o Vojvoda não veio para cá. E aí aconteceu com o Anderson de ter essa questão do profissionalismo. E talvez se eu demitir rápido, eu não sou profissional, eu vou seguir aquela cartilha do futebol antigo, então eu preciso confiar no projeto. Mas, gente, o projeto está dando errado. Alguém precisa falar isso. Alguém precisa falar. E não está dando errado nas últimas partidas, não, Alessandro. A gente vem falando no Pernambucano que em partidas decisivas esse time, sempre que tem uma pressão, ele perde. A gente ganhou o Pernambucano perdendo do Retrô em casa. A gente, quando foi enfrentar os clássicos, a gente perdeu os clássicos. Quando a gente teve a oportunidade de enfrentar time de Série A, a gente escolheu fazer rodízio e não testou o time contra as equipes de Série A. E aí, quando a gente entrou na Série A de verdade, a gente viu que aqueles gols que a gente perde no Pernambucano e dá para recuperar depois, na Série A não dá. Porque na Série A o outro time é qualificado. Você perde e o outro time faz. Então, o que a gente clama aqui, a gente clama com respeito. Você não vai ouvir também, não vai me ouvir esculhambar nem jogador, nem treinador, nem presidente. Mas você vai me ouvir dar minha opinião sem amarra nenhuma, sem rabo preso com ninguém. E aí eu clamo sempre. Olha o projeto. Vocês projetaram ganhar o Pernambucano do jeito que a gente ganhou, disputando quarta de final, semifinal e perdendo o jogo da final. Vocês fizeram no projeto sair da primeira fase da Copa do Brasil do jeito que a gente saiu. Vocês colocaram no projeto se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste só ganhando de Motoclube, Souza e Ferroviário, e perdendo de time em reserva do Vitória, perdendo do Fortaleza. Esse projeto é realmente o que vocês imaginaram, porque se for, aí a minha preocupação fica muito maior. A galera está comentando, gente, e hoje eu estou botando na tela, mas não estou lendo, por motivos óbvios aqui da minha garganta, para me poupar, tá? A preferência na tela sempre é maior, né, de superchat e membro, e a galera que vem, claro, com mesma importância, mas é a questão só de valorizar um pouquinho mais, né, quem investe mais um pouquinho com a gente aqui, tá certo? E mas uma coisinha que eu esqueci rapidinho, Alessandro, e outra coisa, que é a postura de entrevista, não só do Yuri, como de Guilherme Falcão,
como, na verdade, Yuri e Guilherme Falcão, que são os que dão mais entrevista como gestão do esporte, que é essa postura nós contra eles e eles sendo a torcida. Então, você já tem um resultado negativo, você precisa ter a torcida do seu lado para confiar no seu projeto e, por muitas vezes, é feito desafios para a torcida. Como foi o de Guilherme Falcão, numa infelicidade imensa de dizer que vai ter filinha para pedir perdão para contratações, ou agora, nessa própria entrevista de Yuri que a gente acabou de ouvir, que tem influência, que não entende nada de futebol, que só fala balela, que não sei o quê. Então, é necessário isso? Você pode até se incomodar com quem fala. Mas eu digo para você agora, Yuri Romão, se alguém tiver da sua assessoria ou você mesmo tiver assistindo aqui, é muito melhor você escutar quem discorda de você. Escuta e presta atenção, escuta dobrado quem discorda de você. Mesmo que não concorde. Mesmo que não concorde. Mesmo que não concorde. Isso é um dos grandes pilares de uma liderança. Você escutar a discordância. Porque muitas vezes você extrai da discordância algo muito mais positivo do que para quem bate palma para você o tempo todo. Porque na hora que você estiver no ruim, esse cara vai ser o primeiro a sumir. Porque no bom, enquanto você está comandando, enquanto o cara está tendo acesso, enquanto o cara pode participar de um churrasco, enquanto o cara pode estar cantando junto com Silvana Salazar, ele vai bater. Ele vai bater com isso. Ele vai bater nas suas costas. Mas quando você não tiver mais como presidente do esporte, não espere defesa desse pessoal, não, porque não vai ter. Você vai ter uma avaliação muito mais honesta de quem está te criticando agora. E se você tivesse ouvido, muitas decisões teriam sido tomadas, que você acabou tomando, inclusive, antes do esporte sofrer muito prejuízo. Então, preste atenção em quem discorda de você, que é muito mais importante do que quem bate nas suas costas. Inclusive, eu sou considerado um cara meio chato, porque eu digo sempre, essa semana eu até falei com uma pessoa e disse, você pode dizer qualquer coisa de mim. Estou dizendo que foi do esporte não, tá, gente? Conversando no meu âmbito privado, mas uma coisa você não vai dizer, que eu sou mentiroso. Eu digo na frente da pessoa, opino, contraponho e vejo um bocado de babão, um bocado de gente safada, um bocado de gente que quer tirar foto aqui, ali, uma camisa, quer dizer que é amigo, com a Adriana Salazar, acesso, dizer, batendo palma. Essa galera vaza logo. Mas o cara que é tipo eu, velho, que tá, velho, tu quer ouvir? Quero. Pode se arretar como for, mas eu vou dizer a verdade. E minha longa carreira, né, de bastidores aí, graças a Deus, sempre foi assim. Uns se afastaram, eu liguei o Oda-se, mas quem gosta de ouvir, sabe assim, o que é que tu acha? Pá, e pá. Então, até patrocinadores meus aqui já viram que eu gosto de opinar e gosto de dizer, né? Até porque, porra, o lado do marketing, né, essa coisa toda, então não tem problema nenhum de dizer, olha, isso aqui não investe não, faz isso, o público é assim, assado. Mas com muita propriedade, você falou isso agora. O que eu coloco aqui, gente, é que diante de tudo que o Valfrido falou, está incluso aí o pacote dos portugueses, está incluso aí o pacote dos jogadores, do técnico, de multa, do recorte simples que ele fez, né, somente de Campeonato Brasileiro, porque é o foco dele, do esporte, e é Campeonato Brasileiro. Antes foi uma preparação. É isso que está rolando na cabeça dos dirigentes do esporte. Antes uma preparação. Pode errar, podia aqui, ali, acolá, mas fomos campeões pernambucanos, mas estávamos testando. Isso é informação, tá? De conclusão do que eu ouvi nos bastidores. E tem mais. Existe por parte da gestão atual, lá no sei lá o nome do que dá no cérebro aqui, lá no cantinho, mas que é uma certa responsabilidade, uma certa situação de culpa, porque não estamos entregando para o Pepa um elenco que a gente, no início, achava que dava para começar o Campeonato Brasileiro. O problema passou-se a janela dos campeonatos estaduais, que fechou agora em fevereiro, não foi? Salvo engano, e nós falamos, e também a próxima janela, que é do dia 10, do dia 2 ao dia 10. A única situação que eu me pergunto existe tempo hábil para guardar
Esse elenco que está cansado, que está mostrando que está fadigado, que está mostrando que está tirando o cara do DM, né, que mesmo que não preparado 100%, existe esse tempo, dá para elenco, dá para colocar esses jogadores, porque já se provou, Arthur, o atacante, não rende, não rendeu, não rende e não vai render. Né? Então, existe também, dentro desse contexto dos bastidores da Ilha do Retiro, uma parte de sentimento de culpa por não ter dado e não ter, por exemplo, zagueiros suficientes, laterais suficientes, atacantes suficientes e o meio de campo ainda, que ainda deve ter mais gente. Porque quando eu estou falando isso, gente, não é do time titular, não. É de um banco que se olhe para o banco e diga, porra, Arthur é... Puta que pariu. Desculpa o palavrão e eu não estou desmerecendo o trabalho do guri. Não deu certo no esporte. Né? Para que ficar? De plástico, vai pegar o beco e outros tantos aí que a gente viu que não deram certo aqui na Ilha do Retiro. Principalmente o jogador que vem do Internacional, que o esporte já deveria fechar essa comporta, e também agora do Bragantino. O Bragantino está querendo ser o Internacional que sempre foi para o esporte. Tu lembra de algum jogador que veio do Internacional que deu certo? Dificilmente você vai lembrar. Deve ter, que eu não tenho a memória correta, mas o Internacional é um clube que manda jogador fraco e recebe jogador de base, recebe jogador disso, recebe daquilo, né? E vai dar outro tipo de tiro pelo lado de lá. Então, além do que você falou, Valfrido, com muita propriedade, o técnico Pepa está continuando por tudo isso que eu estou falando. Jogadores portugueses, o próprio técnico, é multa, é o recorte de que Campeonato Brasileiro não é o foco, então o foco é que vai ser analisado do ano. São tantos jogos. Até agora, a gente também rendeu isso, rendeu aquilo. Eu assisti alguns treinos. Eu posso falar porque eu assisti alguns treinos. O Sombra assistiu alguns treinos. Só que eu não assisti tudo. Então, minha opinião, por mais que eu diga que o treino é massa, e tem coisas boas mesmo no treino. Eu já cheguei a falar aqui de faltas, como você falou do Everton Felipe. Inclusive, Everton, cuida com o que tu escreve a respeito das pessoas. Porque o que você escreveu sobre mim para alguma pessoa aí que chegou para mim, se eu botar para dentro do processo, você vai pagar com tranquilidade, mas vai perder a moral de estar dizendo uma coisa que eu não sou, tá? Só um recado para o Everton Felipe. Inclusive, eu não tenho ódio de você, não, raiva nenhuma. Só acho que você foi amador enquanto profissional. Foi um torcedor, jogador, não foi um jogador, não. Mas, porra, é nenhuma. Mas cuida com o que você fala de mim, porque 5, 10 mil conto, 15 mil conto vai cair como uma boa na minha conta. Tua salvação... E também eu não estou afim, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Tem muitos conflitos já de saúde, de tudo na minha família. Eu não quero estar em juizado, não. Mas cuida, porque uma hora eu me arreto. Eu estava falando de quê? Então vai todo esse conjunto... Desculpa, foi o quê? Lembra aí. Nós estávamos falando da questão do Yuri Romão, de ter um problema na diretoria, de não ter dado o elenco para Pepa. E juntando tudo isso, há sim, dentro da diretoria, esse tipo de contextualização que está aí. Existe parte de culpa por falta de qualidade quantitativa, para quem não sabe, quantidade de elenco, de jogadores disponíveis, que é o que eu falei anteriormente, e qualitativa, para quem também não sabe o que significa a palavra, apesar de que está quase aqui na cara, mas ninguém é obrigado a entender, qualidade de elenco. Então, há esse tipo de situação também. E o recorte é Campeonato Brasileiro, porque o esporte treinou para focar o Campeonato Brasileiro. Mas eu concordo em número, gênero e grau do que o Valfrido falou até então. O recorte não pode ser Campeonato Brasileiro apenas. Veio de lá, da raiz. A raiz foi plantada corretamente, o planejamento foi feito certo, troca a diretoria, troca aqui, troca ali e vai ajustando. Carille caiu ontem, não foi? O Carille? Carille do Vasco. Outro técnico que caiu logo nas primeiras rodadas. Qual o problema de trocar? Eu adoro o Pepa enquanto pessoa, mas enquanto profissional aqui, eu não posso analisar que o Pepa está fazendo um trabalho correto, bom, viável, porque não está. E um conselho a Pepa: quanto pior o clima, melhor tem que ser a coletiva. Porque reconhecer erros, coloquei Beltrano, porque Cicrano nessa noite não foi tão feliz, por isso, mas Beltrano também não encaixou. A gente vai treinar. Pronto. É a explicação, porque fica aquela coisa como se estivesse escondendo o negócio, todo mundo vendo, né? E não vai dar nenhum retorno a respeito disso.
Com relação às informações que eu dei, Valfrido e torcida rubro-negra, o que é que vocês fazem de extrato aí para a gente já chegar nessa reta final da nossa live de hoje? Sobre sua informação, teve um comentário aqui, Alessandro, do Gustavo Cardoso, às 12h04, agora, que ele foi num ponto muito interessante, extraindo daquilo que você falou. Porque se houver esse tipo de culpa na cabeça da diretoria de que não deu um elenco para a Peppa, aí você tem que avaliar o trabalho dos executivos e da diretoria. O que não pode é estar todo mundo certo. O projeto está completamente correto. Como é o nome dele a hora, perdão? Gustavo Cardoso, às 12h04. Gustavo Cardoso, às 12h04. Vou procurar aqui. Porque na entrevista o que se dá a entender? Que está tudo certo, tudo correndo conforme o planejado, tanto na direção do futebol, quanto com os executivos de futebol e com o treinador. Então, se está tudo certo, como é que o resultado de tudo isso dá errado? Alguma coisa tem que estar errado. E aí ele coloca, a partir de agora, vamos fazer análise jogo a jogo. Ou seja, o cargo de Peppa está por um jogo sempre agora? Porque se a análise vai ser feita jogo a jogo, eu entendo que o cargo do treinador está por um jogo. Sobre o que ele vai fazer. O Fluminense. Não ganhou, mas competiu com o Fluminense. O Fluminense é um time que é top 10, então permanece. Aí vai para a próxima partida. Mirassol. O Mirassol, a gente não ganhou, mas o Mirassol está no G6 hoje, disputou, então continua. Então, a avaliação, se a gente for fazer jogo a jogo, time a time do Campeonato Brasileiro, sempre o outro time tem qualidade. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer para ser competitivo, não só em disputar o espaço da partida, mas em conquistar ponto. Porque sem ponto a gente não vai para canto nenhum. E alguém precisa estar errado. Não dá para todo mundo estar certo e o resultado dar errado. A gente precisa mudar alguma coisa, senão os resultados vão se repetir. Pois é, cara. Galera, eu sei que a live, inclusive, está bombando aqui nesse momento, mas a gente está com déficit de like. O like, para a gente chegar, inclusive, aos 100 mil inscritos, a gente precisa que você divulgue a gente, não só dando like, que o YouTube vai divulgar, como também que você divulgue com os colegas. Tem sempre alguém, que está num grupo do futebol que não conhece a gente. Galera, canal massa, formação exclusiva, assim, assado, a equipe é boa, está sempre presente, em cima do laço, redes sociais. Faz isso, então. Dá esse like agora, não esquece não, antes da gente chegar ao final da live. E, se Deus quiser, daqui para a próxima semana a gente chega a 100 mil para comemorar juntos aqui. Porque isso não é uma vitória minha, do Valfrido, não é uma vitória só da equipe da gente, não. É uma vitória nossa. É um canal... Eu estou olhando, Valfrido, voltei a ouvir e ver, né, esses enlatados de Rio e São Paulo, porque são enlatados, como a gente chamava na década de 80, filmes enlatados dos Estados Unidos. Né? A década de 80, pasme, não tocava música brasileira na rádio, não passava filme na TV que não fosse enlatado. Era filme... As merdas dos Estados Unidos vinham para cá. E a gente engolia esses negócios. Então, eu sei muito bem o que é enlatado. Então, eu ligo é Flamengo, Corinthians, Fluminense, Vasco, não sei quem. E quando vai jogar com o Sport, é o time de lá e o Sport é aquela besteirinha. Então, tem um canal do cacete aqui, né? Como tem outros guris aí com canais com qualidade, né? A própria LDS aqui do meu querido Valfrido tem eu assisto quase todos. Deito no meu sofazinho. Inclusive, ontem, fudido da garganta, eu queria participar. Pena que o Valfrido me barrou nessa porra. Aí eu disse, não, aí é foda. Mas, eu estava longe do celular, mas vamos marcar a próxima e aí você vai. Já foi e está sempre bem-vindo lá. Deus é tão pai que olha a minha garganta se eu tivesse ontem, né, participado com vocês. Mas eu vou começar a participar com vocês lá mais vezes. Só fui uma vez, mas eu vou mais. Então é isso, galera. Bora valorizar, dá like, inscreve-se, aciona o sininho das notificações. Sigam as nossas redes sociais, a do meu querido Valfrido e a minha que está aqui embaixo, Alessandro MC, o Valfrido Freire, que só tem ele no mundo, e é isso, tá certo? Aí eu pratico o Sport TV
daqui a pouquinho chega a 100k. E depende só exclusivamente de vocês. E nós estamos de parabéns. Inclusive, estou mandando fazer umas canecas em que vou ver jeito de fazer aqui. Não só a nossa equipe vai receber essa caneca exclusiva, como alguns de vocês que são membros do canal. Né? Vira membro, porque aí vai estar dentro do contexto de sorteio, disso, aquilo, outro, para participar e ganhar a nossa caneca exclusiva. Tá certo? Dito isso, Alfredo, obrigado, meu irmão. Ajudou muito. Imagina eu fazer esse programa com essa pouca voz o tempo todinho, com a qualidade que foi, porque você trouxe e traz qualidade para a gente. Macho velho, obrigado. Agradeço demais mais uma vez, Alessandro. Foi um prazer. E é impressionante como o pessoal consegue extrair. Eu falei, mas Carlos André, às 12h08, ele falou o que eu queria dizer em uma frase e acabei não dizendo. Carlos André, muito obrigado. O problema, Valfredo, é que eles não assumiram ainda o erro. Ou seja, para você corrigir um erro, a primeira coisa que você precisa é saber que esse erro existe. Obrigado, Carlos André, porque era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Valeu, Alessandro, estamos chegando aí. Você chegando aos 100 mil aí no canal, merece demais. Você caralho, eita porra, você é um cacete. Porra. Não, eu fico muito feliz e em breve a gente vai estar aí. A gente vai estar comemorando esses 100 mil, com certeza, porque é um canal que tem responsabilidade, que tem conteúdo todo dia, que eu acompanho quando eu não estou aqui presente, quando eu posso eu venho, mas quando eu estou aqui sempre com o fone de ouvido, escutando no trabalho, e é onde eu pego as notícias do esporte sempre em primeira mão. E hoje em dia eu nem acompanho mais os enlatados, porque eu posso acompanhar as notícias do esporte sempre aqui no canal. Então, valeu demais e até a próxima. Beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço.